Imagine acordar uma manhã, sair de casa e se encontrar completamente cercado por um exército inimigo prago. Milhares de soldados, igualos, carros de guerra, todos eles ali por um único motivo, capturar menos Loi. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem na Bíblia. E o que Deus fez em resposta é uma das mais poderosas demonstrações de proteção divina já registradas nas Escrituras. Esta é a história do profeta Eliseu e o exército invisível de Deus. E ao final dela, você nunca mais verá suas batalhas da mesma forma. Para entender o que aconteceu naquela manhã, precisamos voltar um pouco. A nação de Israel estava em guerra com a Síria. O rei da Síria continuava elaborando planos militares secretos, emboscadas, ataques surpresa, movimentos estratégicos destinados a pegar Israel desprevenido. Mas todas as vezes seus planos falharam. Cada armadilha que ele armou foi evitada. Cada emboscada foi prevista. O rei ficou furioso. Ele reuniu seus oficiais e exigiu uma resposta. Qual de vocês é o traidor que está revelando os nossos planos ao rei de Israel? Mas um dos seus servos se manifestou e disse: Nenhum de nós, meu senhor. É Eliseu, o profeta que está em Israel. Ele diz ao rei de Israel as mesmas palavras que você fala em seu quarto. Pense nisso. Deus estava revelando as estratégias secretas de guerra de um rei estrangeiro ao seu profeta. Não por meio de espiões, nem de redes de inteligência, mas pelo próprio Espírito de Deus. O rei da Síria não estava lutando contra um homem, ele estava lutando contra o Deus de Israel. Mas ele ainda não entendia isso. Então o rei tomou uma decisão. Se Eliseu era o problema, então Eliseu tinha que ser eliminado. Ele enviou espiões para descobrir onde o profeta estava hospedado. O relatório chegou. Eliseu estava em Dotã, uma cidade pequena e sem fortificações. Alvo fácil. Naquela noite, o rei despachou uma força militar enorme. Cavalos, carros e um grande exército, e eles cercaram Dotã. Na escuridão, pela manhã, não havia saída. A armadilha estava armada. Agora imagine o servo de Eliseu, um homem que caminhou ao lado do profeta e testemunhou milagres. Mas naquela manhã em particular, a fé não era o que enchia seu coração. Ele acordou cedo, e quando saiu, seu sangue gelou. Para onde quer que olhasse, havia soldados. As colinas estavam cobertas pelo exército sírio. Carros de guerra ladeavam as estradas. Não havia brecha no cerco, nenhuma rota de fuga. Eles estavam completamente cercados. Ele correu de volta para dentro, tremendo, e clamou a Eliseu: Senhor, o que faremos? É uma pergunta que muitos de nós já fizemos. Quando o diagnóstico chega e é pior do que o esperado. Quando as contas estão se acumulando e não há solução à vista. Quando um relacionamento desmorona e você se sente completamente sozinho. Quando o inimigo, seja medo, depressão, perda ou um adversário real, parece ter você completamente cercado. Mas veja a resposta de Eliseu. Ele não entrou em pânico, ele não andou de um lado para o outro da sala. Ele não começou a traçar um plano de fuga. Ele simplesmente disse 6 palavras que ecoaram através dos séculos. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. De uma perspectiva humana, isso não fazia sentido. O servo sabia contar. Eram 2. E lá fora havia milhares de soldados armados. A matemática não batia. Mas Eliseu não estava fazendo contas. Ele estava vendo com olhos espirituais. Então, Eliseu fez algo extraordinário. Ele não orou para que Deus destruísse o inimigo. Ele não orou por uma forma de fuga. Ele orou por seu servo. Ele disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver. E o Senhor abriu os olhos do jovem. O que ele viu deve ter tirado o fôlego. A montanha ao redor de Eliseu estava cheia de cavalos e carros de fogo. Um exército de anjos, brilhando com a glória de Deus, posicionado entre eles e o inimigo. O exército celestial, os próprios guerreiros de Deus, estavam lá o tempo todo. O servo simplesmente não conseguia ver menos luz. Deixe essa verdade penetrar profundamente em seu espírito. A proteção já estava lá antes mesmo que o servo a visse. Os anjos não chegaram quando Eliseu orou. Eles já estavam em posição. Deus já havia respondido antes mesmo de a crise começar. É assim que Deus trabalha. Antes que o inimigo o cerque, Deus já o cercou. Antes que o ataque aconteça, a defesa já está pronta. Você pode não ver, menos lá. Você pode não senti-la, mas ela está lá.
A Bíblia diz no Salmo 34:7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não diz que o anjo pode vir, diz que ele acampa. Ele monta acampamento, ele toma posição, ele fica de guarda. Agora mesmo, a proteção de Deus está mais perto de você do que você imagina. Mas a história não termina aí. Enquanto o exército sírio avançava para capturar Eliseu, o profeta orou novamente, dessa vez não para abrir os olhos, mas para fechar menos lustei. Ele disse: Senhor, segue este exército. Todo o exército sírio ficou cego. Todos os soldados, todos os comandantes, todos os condutores de carros ficaram sem enxergar. Eliseu foi até eles e disse: esta não é a estrada, e esta não é a cidade. Sigam-me quem? E eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Ha! E ele os conduziu, todo o exército, cego, direto para a capital, Samaria, nas mãos do rei de Israel. Quando os olhos deles foram abertos, eles se viram cercados não por suas próprias forças, mas pelo exército de Israel. O rei de Israel perguntou a Eliseu: devo matar mais nós? Mas Alícia disse não. Ele disse ao rei para colocar comida e água diante deles e mandar menos luz para casa. Então Israel preparou um grande banquete para seus inimigos e os libertou. E a Bíblia nos diz que depois daquele dia, os invasores sírios pararam de entrar na terra de Israel. Você vê o que Deus fez? Ele não apenas protegeu seu profeta, ele terminou a guerra, não com espadas, não com derramamento de sangue, mas com cegueira e uma refeição. Ele transformou um exército de inimigos em convidados à mesa. Ele transformou um momento de terror em um testemunho de misericórdia. Aqui está o que eu quero que você leve com você hoje. Sua situação pode parecer impossível. O inimigo pode parecer avassalador. Você pode se sentir em menor número sozinho, mas não está vendo o quadro completo. Há uma realidade espiritual além do que seus olhos podem perceber. E nessa realidade, Deus já posicionou seus anjos, seu poder e seus propósitos ao redor de sua vida. Os carros de fogo já estão na montanha. O exército do céu já está posicionado. Você não precisa ver menos luz para acreditar que eles estão lá. É isso que é fé. A evidência de coisas não vistas. Eliseu não precisou abrir os olhos. Ele já sabia. Ele já acreditava. E por isso, ele estava em paz no meio da tempestade. Então, se você está passando por algo agora, se o medo tomou conta do seu coração, se o inimigo parece ter te cercado, deixe as palavras de Eliseu ancorarem a sua alma hoje. Não tenha medo.